Boa noite aos irmãos. Que a bênção e a paz de Deus possa nos acompanhar nessa pequena reflexão que havíamos de estudar. E também desejo a todos aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que o assunto que nós vamos expor é um assunto muito longo, mas que dê a continuidade em casa. Aqui nós temos poucos minutos para fazer uma reflexão. O assunto que propus para nós essa noite é a terrível história do pecado. Então, o pecado ele trouxe muitas dores ao ser humano, ao universo, e trouxe também a redenção na pessoa de Jesus. Mas aonde nós temos o ponto de partida, o desenvolvimento do pecado? Nós lemos ali no Gênesis, capítulo 1, a criação da terra. No capítulo 2 também a sequência de toda a maravilha que o Senhor tinha criado. E ali Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Capítulo 1 e o 2 é as bênçãos de Deus sobre esta terra. O capítulo 3 é um capítulo onde abrange ali, né? O capítulo 3 é onde a gente vê a terrível queda do homem. No capítulo 3 a gente vemos os resultados dessa queda, a degradação e o afastamento do homem da presença de Deus. Quero compartilhar com os irmãos o capítulo 3, apenas 6 versos. Gênesis, o capítulo 3, são apenas 6 versos, muito importante que aqui se desenvolve, se constrói aqui a decadência da humanidade. Gênesis 3, 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os homens do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Aqui está o capítulo 3 de Gênesis. Aqui dá uma ruptura. Aqui dá um marco preciso da degradação do homem. Se não houvesse o diálogo da serpente com a mulher, se a mulher tivesse reprimido a serpente, irmãos, a história aqui seria diferente. Mas é aqui onde começou todo o sofrimento, toda a miséria. E, por outro lado, também, aqui nós temos a redenção da salvação para Adão e Eva. O verso 1 que nós lemos diz que a serpente, ela, segundo aqui a palavra de Deus, era a mais astuta dos animais. Dos animais do campo. Ela se apresentou perante Eva e disse, né, que Deus, assim que eles comessem da árvore do jardim, não tinha problema, poderia comer. Mas Eva não atinou, porque o único ser moral, o único ser que fala, é o ser humano que Deus a colocou. O animal não tem essa prerrogativa, não recebeu essa bênção de conversar com o ser humano.
E Eva não atentou para com quem ela estava conversando. Segundo diz a palavra de Deus, a serpente era mais astuta e o animal, diz aqui, mais perfeito ali. Foi aonde Satanás se inspirou nela para conversar com a mulher. O verso que nós lemos, né? Ela continua ainda dizendo, a serpente dizendo, do fruto do jardim podemos comer. Quer dizer, tinha o jardim do Éden todinho para ele saborear as frutas mais deliciosas. Mas foi justamente aonde era proibido que a serpente disse, não, mas essa fruta aqui, que é o verso 3, a mulher, a serpente disse, não, você pode comer. A mulher disse que não podemos comer, porque o dia que nós comemos essa fruta, com certeza nós vamos morrer. E esse fato aconteceu, né, irmão? Não naquele momento, eles não morreram naquele momento, mas passou-se, tem longos anos, a existência de Eva e de Adão. Então, o diabo ele foi com a sua mentira, né? Foi com as suas insinuações, astúcia, até levar o seu objetivo. O objetivo era fatal. Ela era comer o fruto proibido. No momento que a mulher viu, ela comeu. E ali, diz o verso 7, que foram abertos os olhos de ambos. Ela entregou para Adão também. Adão perplexo, pensativo, mas viu que ele ia perder a sua companheira, ia perder a sua esposa. É conhecido por todos que o primeiro matrimônio a ser realizado na face da terra foi de Adão e Eva. Esse matrimônio fora celebrado pelo próprio Deus. Ele viu a sua esposa numa situação difícil. Diz que ele tomou o fruto e comeu. A palavra de Deus, o apóstolo São Paulo, ele diz assim, ó, em 1 carta ao Timóteo, Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Muito claro, né? Então, Adão não foi enganado. Ele foi consciente. Ele foi sabendo que a mulher tinha comido o fruto proibido que Deus proibira. Mas isso não isentou de sofrer as consequências da transgressão. Certamente, Adão recebeu a mesma sentença que a própria serpente disse que ele não iria morrer. Sim, foi ali que houve a degradação de Adão e Eva. Então, a palavra de Deus usa muito o termo a serpente. Outro pensamento, diz aqui o apóstolo São Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, diz assim mesmo, 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, se também seja de alguma sorte corrompido os vossos entendimentos. Isso é parte da simplicidade, da pureza do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a serpente, como era o animal mais astuto, o animal mais ardiloso, fora usado por Satanás. Na palavra de Deus, a palavra serpente, no Novo Testamento, ela aparece. E no Velho Testamento. Mas não aparece quem é a serpente. Com quem nossos pais estavam conversando.
Na revelação do Apocalipse, João diz assim, ó, 12 do Apocalipse, e o versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então, quem é essa serpente? João declara, né? A serpente, o dragão, a antiga serpente, é o diabo e é Satanás. Então, no jardim do Éden, ali estava a tranquilidade de Adão e Eva, em comunhão com o Pai. E ali, infelizmente, eles cederam à tentação, na astúcia, no engano, eles, infelizmente, foram corrompidos os seus sentimentos. A área mais propícia onde o inimigo trabalha é na nossa mente. A nossa mente é a capital onde o inimigo tenta formular todo tipo de tentações. Ele trabalha 1, 2 anos, 20 anos, é onde ele tenta formular nossa mente para desacreditar da existência de Deus. Então, a história do pecado, ela é uma história que vem se arrastando há 6.000 anos. Infelizmente, ainda muitos não dão crédito para essa simples história, para esse simples fato que acarretou o sofrimento, a morte, a guerra, as pandemias. E nós vemos qual é o resultado da desobediência para com Deus. Se Adão e Eva, que foram criados, Adão foi criado das mãos de Deus, ele não fora gerado de um ventre, não, ele fora criado, especial. A obra coroadora da criação é o homem. Mas ele pagou pelo preço do seu pecado, da sua desobediência. Adão, irmão, viveu 930 anos. Está no Gênesis 5. Eva, supostamente, não tenho esse relatório da sua idade, mas provavelmente teve uma vida prolongada. Assim, a história do livro do capítulo 3 de Gênesis, ela é verídica, ela é real. Pode a ciência desmerecer, a evolução pode desmerecer através de uma criação de outros modos, mas jamais podemos dizer que não temos o resultado do pecado. Um dos resultados do pecado que nós temos é que tudo que morre, tudo que nasce, morre. Adão entregou o domínio que ele tinha. Ele podia expulsar o demônio, podia expulsar a serpente. Eva podia, mas que lhe entregaram de mão beijada todo o domínio que o Criador deram para ele. Entregaram tudo de bom que Deus dera para ele, o jardim do Éden, aquele homem grande, né? Com saúde, perfeita harmonia para com Deus. E, infelizmente, irmãos, nós temos aqui a história do pecado. Ela tomou, comeu, deu o seu marido e veio a sentença da morte. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. No verso 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No momento que eles caíram, no momento que eles ficaram prostrados, sem condição, eu não vou ler toda a história, porque Adão, ele acusou Deus. A mulher
acusou a serpente. E eles formularam aqui folha de figueiras para encobrir, porque no momento que eles pecaram, aquela inocência, aquela pureza desapareceu. Foi quando Adão se assustou vendo a sua companheira sem roupa, e ali eles providenciaram a folha de figueira. Mas no momento seguinte, nosso Pai Celestial disse que haveria uma inimizade entre a mulher, né? Entre a mulher e a descendência da mulher. Assim, Cristo, ao morrer por nós, esmagando a cabeça da serpente na cruz do Calvário, e a serpente feriu-lhe o calcanhar de Cristo, onde a de Jesus morreu pelo homem. Essa promessa, nós sabemos que ela aconteceu há 4.000 anos. Na sequência, aqui, mais embaixo, temos aqui o verso que diz assim, e o Senhor, Deus fez de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, aquelas folhas de figueira não ia dar resultado para a sua redenção. As folhas de figueira é uma justiça própria do homem. Mas eles tinham que fazer o quê? Matar o animal, providenciar as peles do animal e se cobrir. Aí Adão já tinha ali compreendido a redenção e sua vida para com Deus mudou. Adão, irmãos, ele viveu, a pena inspirada disse que ele viveu quase 1.000 anos e o sentimento do que ele fez profundamente. Eu quero também colocar para os irmãos que esse fato é tão real, tão verídico, porque Moisés, ao descrever, pela influência do Espírito Santo, Moisés descreveu uma história que foi passada pelo próprio Adão. Os homens passavam o que acontecia de boca a boca, de geração a geração. Então é verídica pelo fato de ser um pecado cometido pelo próprio Adão, o homem que fora criado à imagem e à semelhança de Cristo. Ele mesmo conta a história. E o jardim do Éden, nós sabemos, permaneceu ali até antes do dilúvio. Fora passada por geração em geração. E assim Deus usou seu servo, Moisés, para escrever o livro do Gênesis e contar essa história, esse relato. Gostaria de ler isso aqui de modo diferente. Gostaria de entender que quando a serpente tivesse aparecido, a mulher teria repreendido ela, teria mandado ela embora, e não ter dialogado com o inimigo de Deus e do homem. A tentação, irmão, ela vem, tentação, ela convive com a gente. Mas Adão poderia aqui, Deus poderia reprimir a serpente? Não, eles tinham livre-arbítrio. Eles não foram criados como um robô, uma máquina. Eles eram seres humanos. E Deus deu essa liberdade para eles. Mas, infelizmente, né, eles cederam à tentação. Por isso que a palavra de Deus diz que devemos evitar ver, ouvir, pensar, falar, tudo aquilo que sugere pensamento e macule a nossa alma. Então, Deus não tenta ninguém. Há um pensamento de Tiago que ele diz assim, ó. Tiago diz assim, o capítulo de São Tiago, o capítulo 1.
Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Então, eu sou tentado. Mas a manifestação, a ceder à tentação, faz da minha parte. Mas Deus não me coloca numa situação onde eu não possa resistir à tentação. E Tiago é muito claro que Deus a ninguém tenta. Então, de falar, a pessoa caiu na tentação porque Deus não ajudou, Deus não fez isso. Não, nós somos. O pecado é atrativo. O pecado ele vem de maneira sorrateira, de leve. Quando não, nós já estamos na mentira, no roubo. Quando não, nós estamos cometendo falhas e erros. Para isso é necessário que vigiemos. Porque aquele que estava incorporado na serpente, meus irmãos, ele ainda vive de maneira com mais sabedoria, com mais astúcia, de maneira com mais diplomacia, para enredar com especialidade o cristão. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim, ó, sede sóbrios e vigiai, sede sóbrios e vigiai, que o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, tentando a quem possa tragar. Então, as mesmas armas que ele usou com nossos pais, ele usará com a humanidade. Então, quando nós caímos no pecado, quando uma pessoa cai no pecado, nós vemos o resultado oposto que aquela pessoa era antes. No falar, no vestir, na sua conduta de vida. Mesma coisa aconteceu com nossos pais. Eles ficaram até acusando o próprio Criador, que tinha colocado a serpente ali. Você colocou a serpente? Não, irmão. Deus se apresentou de maneira maravilhosa para livrá-los de uma consequência pior. Quando a serpente disse que os vossos olhos seriam abertos, foram abertos, sim. Os olhos de nossos pais foram abertos, mas para o mal. Então, só Deus é que controla o mal e o bem. O homem não tem o controle do mal. Quem controla o mal na nossa vida é Deus. Nós devemos nos refugiar em Deus. Devemos procurar ter uma humildade para que possamos resistir à menor das seduções, à menor da tentação, da prova que nos sobrevém. Então, a palavra de Deus diz que ser tentado, é claro, é óbvio, mas ceder à tentação parte do homem. E por isso é necessário termos uma comunhão com Deus. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, vem nos poupando de cairmos inúmeras astúcias. Há um texto na inspiração que diz assim, que Satanás tem 1000 maneiras disfarçadas para enredar o cristão. 1000 maneiras. Se nessa época aqui, há 6.000 anos atrás, ele enganou nossos pais. Imagina hoje, com a experiência que ele tem, com a sua capacidade divina, que fora criado por Deus. Então, só quem pode nos livrar do pecado é Jesus. Quando Pedro estava perante Jesus, e Pedro suplicou que Jesus não se entregasse, Jesus disse, eu orei pela tua fé. Satanás pediu para te cirandar a tua fé.
Então, Jesus, numa segunda experiência, mandou que Satanás saísse de Pedro. Irmãos, essa história não é diferente. Nós vamos ter que conviver com o autor do pecado, até o Senhor destruí-lo totalmente. Mas hoje precisamos da proteção e dos cuidados de Deus. De onde parte o cuidado de nosso Pai Celestial? Há um pensamento que diz assim no livro de Jeremias 31, verso 3. De longe o Senhor me apareceu dizendo: porque com amor eterno te amei, e também com benignidade te atraí. Fomos atraídos, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, antes mesmo de termos conhecido a benignidade de nosso Pai Celestial. Adão conheceu pessoalmente. E onde está a benignidade e a bondade de Deus Pai? Há um pensamento que o apóstolo São Paulo diz assim, no livro de Gálatas, onde o apóstolo São Paulo diz assim, Gálatas, o capítulo 4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, sendo nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Passou-se 4.000 anos para que o próprio Salvador viesse remir a tragédia do pecado. Assim, irmãos, o pecado ele trouxe a vida e a morte e o sofrimento de Cristo para redimir nossos pais, redimir o universo, redimir tudo o que o pecado estragou. Novamente, diz a pena inspirada, Adão vai ser reintegrado. Há um pensamento que eu desejo ler, que os irmãos sabem o quanto a mentira é ofensiva a Deus. Meia verdade é uma mentira completa. Por isso que o inimigo usou. Diz assim, Eva creu realmente nas palavras de Satanás, mas sua descrença não o salvou da pena do pecado. Descrevendo as palavras de Deus, isto foi que levou, descrendo da palavra de Deus, foi isso que levou à queda. No juízo, os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditam na verdade, mas porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é a verdade. Qualquer um pode sofrer numa mentira, numa descrença, assim como Eva. Mas Deus, ele enviando a Cristo, a sua redenção completa em favor do ser humano. Cristo veio redimir o homem da desobediência para a obediência. Assim é impossível uma pessoa na desobediência que tenha Jesus como seu salvador pessoal possa encontrar a sua graça. Em 1 João, capítulo 2, verso 4, João diz assim, todo aquele que profere o nome de Cristo, aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aqui está um pensamento do Patriarcas e Profeta 64. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi por isso apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus
perante o universo. Uma das grandes causas que trouxe foi a transgressão da lei de Deus. Assim, irmãos, nós podemos acreditar cada vez mais na redenção, na pessoa de Cristo, e todo mal, todo pecado que nos sobrevém, nós podemos reprimir, não fazer como Eva, dialogar com o pecado, conviver com o pecado, mas repreender o mal através da infinita graça de nosso Pai Celestial. Eu quero ler um texto que diz aqui em São João, no capítulo 3. Jesus disse assim, capítulo 3, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Sim, é através da crucificação, da vida e da morte de Cristo que veio a redenção aos nossos primeiros pais e aos seus descendentes, que somos nós. E ali, da descendência de Adão, veio formando todas as gerações até chegar na pessoa de nosso Salvador. Este é o grande amor, esse é o grande Deus que nós temos. Um Deus que enviou o seu próprio Filho para remir uma tragédia que até hoje nós temos que conviver com ela. Convivemos com a velhice, convivemos com a morte, convivemos com todas as coisas ruins. Quero concluir com esse pensamento que diz o apóstolo São Paulo, onde podemos descansar a nossa fé, descansar a nossa vida nas promessas do Senhor. Romanos 8, 38, 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas presentes, nem futura, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como o amor de Deus foi enorme para nossos primeiros pais e continua sendo para o seu descendente. Assim que Deus nos ajude, nos dê cada dia mais compreensão, cada dia Deus nos dê mais a humildade. A palavra de Deus diz que nós podemos resistir ao mal tendo uma humildade no nosso coração. Tentações, sutileza fazem parte do mal, mas aonde a graça abundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, nos dê sua graça. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Deus abençoe os irmãos e suas famílias, inclusive a minha também. Amém.